Então agora a gente já vai começar a texturizar aqui o nosso machado, mas antes eu vou vir aqui no Marmoset, eu deixei ele aberto aqui, vou clicar aqui em Sky, aqui em Mode eu vou colocar Color, na outra aula eu já havia feito isso, né? E eu vou vir aqui em File, Import Mesh, ou Ctrl B, para importar o machado, tá? Então vou importar aqui o machado asset.fbx, que a gente exportou, vou clicar aqui em Abrir. Então eu deixo ele aberto aqui para ter como referência a nossa pintura, tá? Eu vou voltar aqui para o Photoshop e eu já vou exportar o Normal e o Occlusion dele. Eu vou tirar a visualização de todos. Uma maneira rápida é só clicar em um olho, segurar, clicado com o botão esquerdo e arrastar sobre os outros olhos, tá? Sem soltar o botão esquerdo. Ele vai apagando todos eles. Então aqui eu vou maximizar esse grupo e eu vou desabilitar aqui o Occlusion para ficar aparecendo só o Normal. Agora eu vou vir aqui em File, Save As, e eu vou salvar aqui na pasta Texturas mesmo. Posso salvar em qualquer formato, tá? Eu vou salvar como JPEG mesmo. E vou salvar aqui como Machado Underline Normal. Clicou aqui em salvar. Ok. Agora eu vou abrir aqui o Marmoset. Eu vou clicar aqui no material dele. Clico aqui em Normal, Normal Map. Eu vou vir aqui em Texturas e eu vou importar o normal dele. Clico em abrir. Ok. A gente já tem o normal aplicado aqui. Esse reflexo, ele vai atrapalhar a gente para fazer a pintura, tá? Então a gente vai desativar ele. É só vir aqui em Reflection. Eu vou clicar aqui nessa setinha e trazer para None. E ele vai desativar. Ok? Aqui em Reflectivity, eu mudo para None também. Em Diffusion, eu deixo Lambertian ou às vezes eu mudo para Unlight, tá? Que ele vai trocar como se não houvesse luz alguma aqui, ok? Então esse Unlight ele é interessante para fazer pintura. Então eu fico alternando entre os dois para ver como que está reagindo. Na maior parte do tempo eu deixo aqui em Lambertian mesmo, ok? Agora eu vou voltar aqui para o Photoshop. Eu posso tirar a visualização desse grupo. Vou trazer as outras. Clico aqui com o botão esquerdo, seguro e arrasto até o topo para ele ativar todas. E agora eu vou salvar esse arquivo como PSD, tá? Então, Ctrl Shift S. Eu já tenho ele salvo aqui. Eu vou salvar por cima mesmo. Clico aqui em salvar. Ok. E ok. Agora, aqui no Marmoset, eu vou carregar esse PSD como diffuse, tá? Porque assim ele vai atualizando em tempo real. A gente faz a pintura no Photoshop, dá Ctrl S e quando muda aqui para o Marmoset, ele já atualiza automaticamente, tá? Então é uma maneira muito ágil de testar a pintura. Então vou clicar aqui em Albedo e eu vou selecionar o machado UV-PSD, ok? Vou abrir ele. E agora, se eu vim aqui no Photoshop, qualquer alteração que eu faça, eu vou fazer algumas manchas aqui, Ctrl S, eu venho no Marmoset e ele já atualiza automaticamente, tá? Então, dessa maneira eu já consigo testar em tempo real aqui a minha pintura para ver se ela está funcionando bem, ok? Então agora a gente vai voltar para o Photoshop e vamos começar aqui a pintura. Eu vou fazer a pintura aqui da faixa para explicar para vocês o processo que eu utilizo para fazer a pintura e depois eu vou acelerar o vídeo para evitar que o vídeo fique muito longo e muito repetitivo, tá? Porque a mesma técnica que eu vou utilizar aqui, eu vou utilizar para todas as outras peças. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui fazendo a pintura da faixa. Então, eu vou selecionar essa layer aqui, eu já vou digitar faixa. Eu vou apertar B para ativar o brush, tá? E eu vou começar a fazer a pintura dela aqui. Ele está com hardness baixo, então eu vou clicar com o botão direito da caneta. E aqui em hardness eu vou aumentar para 100%, ok? E agora eu vou fazer a pintura dela. Esse vermelho aqui eu acho que está muito chamativo. Eu vou clicar aqui e eu vou trocar esse vermelho. Vou trazer ele para cá mais ou menos. Esse vermelho está mais interessante. Para fazer essa pintura aqui eu posso desabilitar o Cavity, não é sempre que a gente vai precisar dele ativo aqui. Então olha só, eu utilizo só o V mesmo como referência e faço a pintura aqui da base. Essa daqui é a cor base da faixa, tá? E agora, para pintar a faixa é um pouco diferente, porque aqui a gente tem os objetos separados, né? Então é bem fácil pintar desse jeito, como todos os outros são assim. Mas a faixa ela já está aqui no cabo, eles estão juntos, tá? Então a gente vai ter que pintar de uma maneira um pouco diferente. Então, dessa vez, eu vou desabilitar aqui o V
e eu vou habilitar o Cavity, e eu vou abrir a pasta aqui do Cavity, eu vou desabilitar o Occlusion, que ele vai me atrapalhar um pouco. Ele tem muita sombra aqui, essa sombra pode influenciar na hora de eu criar a seleção, tá? Então, vou desabilitar o Occlusion para me enxergar melhor onde o normal está influenciando aqui. Olha só. Então, o Cavity me mostra exatamente onde está passando a faixa e eu vou pintar somente ela. Então, para isso, eu vou utilizar a Pen Tool, que é essa ferramenta aqui. Para selecionar ela, é só apertar P no teclado, é um atalho para ela, ok? E agora, eu vou explicar rapidamente como ela funciona. Então, vou criar uma seleção nessa lâmina aqui, só para vocês verem. Eu vou clicar aqui no primeiro ponto, tá? Eu clico no segundo ponto, então eu vou olhar essa reta que ele formou. A maior distância que eu tenho dessa reta para a curva é aqui, né? Então, eu vou clicar aqui, ele vai adicionar um ponto. Eu seguro Ctrl e eu vou arrastar aqui para desenhar a curva, ok? Olha só. Aqui, desse ponto, eu vou clicar aqui, que ele já vai criar essa reta. E aqui são só retas, olha só. Eu vou clicando, ele vai criando as retas. Aqui eu tenho uma curva. Eu não posso clicar direto nesse ponto, porque olha só, ele está formando uma bolinha, porque esse é o meu primeiro ponto. Se eu clicar aqui, ele vai fechar já. Ele vai finalizar a curva, ok? Então, eu vou clicar próximo a ele. Eu vou clicar aqui no meio para desenhar a curva da lâmina. Seguro Ctrl, arrasto ele. E agora eu clico no final para fechar a seleção, ok? Agora, para transformar isso em seleção, eu vou segurar Ctrl e apertar Enter. E ele vira uma seleção. E agora eu posso pintar aqui dentro, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui na faixa. Eu dou Ctrl D para ele remover a seleção. Vamos lá, fazer esse contorno aqui na faixa. Então vou apertar P para habilitar a ferramenta. É bom trabalhar com bastante zoom, tá? Então eu clico aqui. Vou clicar aqui. Ele tem duas curvas aqui, tá? Então eu vou arrumar essa primeiro. Arrasto até aqui. Essa daqui também, ó, ela ficou reta aqui, então o ponto mais distante é esse. Eu clico aqui, seguro Ctrl e arrasto. Então, vou continuar criando aqui a seleção. Com bastante cuidado, tá? Para ficar bem próximo aqui à borda. Então vou criando o ponto sempre que eu quero ajustar aqui a curva, tá? Aqui fora eu posso ultrapassar, não tem problema, tá? Porque ele só vai pintar aqui na faixa. Ok, e aqui está o início da faixa. Se eu clicar, ele já vai fechar todo o contorno, tá? E agora, para criar a seleção, é só dar Ctrl Enter. Ele cria a seleção aqui na faixa. Com esse vermelho da base selecionado, eu vou apertar Alt Backspace, que ele vai pintar toda a área selecionada. Eu vou dar Ctrl D para ele remover a seleção. E agora eu vou deletar essa parte vermelha aqui de dentro, tá? Aperto P e vou criar a seleção aqui também. Ok, selecionado, Ctrl Enter, com a layer aqui faixa selecionada, vou apertar Delete. Ctrl Enter, Delete e próxima. Ctrl Enter, Del. Ok, está feita aqui nossa pintura base da faixa, tá? Agora eu vou criar uma nova camada acima dessa faixa para fazer os efeitos dela, tá? De luz e sombra, e variação de cores também. Então eu criei uma nova camada aqui acima da faixa, vou renomear ela para faixa underline FX. Então isso é algo que eu gosto de fazer, tá? Eu faço a pintura base e acima eu crio uma camada para trabalhar melhor essa pintura, tá? Para fazer efeitos de luz e sombra nela.
ok? Isso eu vou fazer com todos os elementos. A única diferença que eu vou fazer só nessa camada aqui e para as outras pinturas eu não vou fazer é criar uma máscara nela, tá? Porque se eu seleciono ela aqui e vou pintar os efeitos sobre a faixa, então eu vou pegar aqui outra cor. Deixa eu selecionar aqui um amarelo para ficar mais aparente. Então, se eu faço aqui os efeitos sobre essa faixa, olha só, ele borra para o cabo, tá? Então eu não quero isso. A pintura que eu quero fazer na faixa, ela tem que ficar somente na faixa, tá? Ela não pode passar aqui no cabo. Então, para fazer isso, eu preciso criar uma máscara com a seleção aqui da faixa. Então, eu seguro Ctrl, clico aqui sobre a camada da faixa, ela vai criar uma seleção. Essa parte aqui eu não preciso, então eu vou retirar ela. Se vocês quiserem, não precisa retirar também. Então, eu vou pegar aqui a Marquee Tool e eu vou segurar o Alt para remover essa seleção aqui, ok? Removido, não vou precisar dela. E agora, somente com a faixa aqui selecionada, eu vou manter a layer faixa FX selecionada. Eu vou clicar aqui em Add Layer Mask. Olha só, ele criou a máscara e agora a pintura fica somente na faixa, tá? Eu vou selecionar aqui agora essa camada. E olha só, se eu faço a pintura, ela vai permanecer apenas na faixa, ok? Agora, antes de começar a pintura também, eu gosto de modificar o brush para fazer ela, tá? Então, deixa eu voltar aqui para um vermelho que eu estou usando, um pouco mais escuro aqui. Então, se eu utilizar esse brush para fazer pintura, notem que ele não tem um traço muito interessante, tá? Então, a gente precisa arrumar isso. Eu vou clicar com o botão direito, ele vai abrir esse painel aqui de brushes, tá? E eu posso estar com qualquer brush selecionado, menos esses diferentes, tá? A gente vai pegar esses circulares aqui e eu vou setar ele para 80%, ok? Eu deixo ele aqui em 80%, em Hardness. Size não importa, depois a gente vai alterando durante a pintura. Então, Size não importa. E agora eu vou clicar aqui nesse botão para ele abrir as ferramentas aqui do Brush. Caso você não tenha esse botão aqui, é só apertar F5 que ele vai abrir. Ou então, vem aqui em Window e clica aqui nesse botão Brush. E ele vai abrir a janela, ok? Eu vou modificar duas coisas aqui. Primeiro, eu vou clicar aqui em Sharp Dynamics. E agora eu clico nele, eu marquei ele, né? Agora eu clico nele para fazer algumas modificações nele aqui. Eu vou manter em Pen Pressure, em Ctrl, que é a pressurização da caneta. Mas aqui em Minimum Diameter, eu vou deixar em 40. Ok? 40% aqui. Eu vou marcar essa opção Transfer também. Deixa eu selecioná-la para ver se está tudo legal. Aqui em Ctrl, eu vou mudar para Pen Pressure e eu deixo 0%. E aqui debaixo também eu deixo Pen Pressure 0%, ok? Em mínimo. E eu ligo o Smoothing também, eu deixo ele ligado aqui. E agora, se eu for pintar, olha só a diferença do traço. Ok? A gente tem um traço bem mais interessante aqui agora. Lembrando que todas as opções aqui da caneta desmarcadas, ok? Eu deixo elas desmarcadas aqui, Opacity em 100%, Flow 100%, ok? Agora eu posso minimizar isso daqui. Eu vou deletar essa bagunça que eu fiz. E agora a gente vai fazer a pintura. Então vou dar zoom aqui nessa faixa. Eu vou fazer a pintura dessa daqui de baixo, tá? E depois eu vou acelerar o vídeo, porque as outras partes são iguais. Então vamos lá. Então tenho certeza que a faixa FX aqui está selecionada, tá? Essa layer. Aqui eu ainda vou manter o Occlusion desabilitado, tá? Vou deixar apenas o Cavity. E eu vou marcar onde vai ter sombra e onde vai ter luz aqui, tá? Então, nessa dobra aqui da faixa, a gente vai colocar mais sombras, tá? Onde não vai bater tanta luz. A luz ela vai incidir em maior escala aqui, perto da borda, e aqui no meio ele vai ter uma sombra bem suave também, tá? Então, eu começo fazendo a marcação, né? Para selecionar exatamente o vermelho, é bom desativar aqui o Cavity, para a gente ter o vermelho chapado, sem influência dele, tá? Então, seguro o Alt, clico aqui no vermelho, e eu tenho o vermelho base, ok? Eu habilito aqui novamente o Cavity. E agora eu vou clicar aqui nesse vermelho para ele abrir esse seletor de cores. E eu vou selecionar um vermelho um pouco mais escuro, tá? Então eu vou trazer ele para cá mais ou menos. Caso vocês prefiram, a gente pode clicar aqui em Blackness, nesse B de Blackness. Então posso trazer aqui um pouco mais escuro. Olha só, ok? E eu vou pintar aqui essa borda.
Não tem problema que borrou aqui, tá? Você tenta não borrar tanto. Uma coisa que eu gosto de fazer é, eu vou criar uma nova layer aqui acima de todas, tá? Essa vai ser uma layer de referência de cores, então eu gosto de... Eu tô com essa cor aqui de sombra, por exemplo. Deixa eu pegar um brush com uma dureza maior, um hardness maior aqui. E eu vou fazer uma bolinha aqui só para guardar essa cor, tá? Que eu estou utilizando aqui, para não ter que ficar pegando ela, caso a gente precise depois. E eu vou desmarcar aqui o Cavity. E eu vou pegar essa cor original que a gente estava usando, esse vermelho base. Vou fazer outra bolinha aqui, ok? E eu vou segurar o Alt para pegar esse vermelho. Eu vou clicar aqui agora no seletor de cores. E eu vou aumentar aqui em Blackness a claridade dele, tá? Olha só, ele ficou mais claro. Ele vai ser a luz. Então vou deixar essas cores aqui. Eu posso trazer de volta o Cavity. Ele tem que estar acima do Cavity, porque se eu colocar ele abaixo do Cavity, ele pode sofrer alguma influência aqui de cor do Cavity. Aqui no caso ele não está sofrendo, mas por segurança eu deixo acima de todas, ok? Então agora eu seguro o Alt, eu vou selecionar aqui o vermelho que eu peguei para a luz. Eu vou selecionar novamente aqui a faixa FX, tá? Vou clicar com o botão direito. E eu esqueci de salvar o brush que eu tinha setado. Isso é bom porque eu já mostro para vocês, tá? Então eu vou selecionar esse daqui novamente. Eu vou trazer ele para 80%. Eu vou apertar F5. Eu tenho que ligar aqui o Shape Dynamics. Eu já ensinei isso, mas é bom que fique gravado aí, tá? Pen Pressure. Aqui eu vou trazer ele para 40. Vou ligar o Transfer. Seleciono ele aqui. Os dois estão em Off. Eu vou trazer para Pen Pressure. Pen Pressure. E os dois em 0%. Ok? Tem alguma coisa errada aqui ainda. O Smoothing ligado. Aqui, ó. Esse Opacity Jitter eu trago para 0%, tá? Não sei como eu falo isso. Esse Flow aqui também eu vou trazer para 0%. Ok. Então, tenho aqui meu brush de volta. Eu vou agora clicar com o botão direito. Eu vou clicar nesse ícone aqui que ele vai salvar o brush para mim, tá? Eu vou digitar o nome aqui para ele de pintura. E ok. Agora eu tenho o brush salvo aqui. Então eu posso mudar e voltar para ele, que a gente vai ter as configurações salvas, ok? Então, vou voltar aqui, selecionar o brush que a gente vai utilizar para luz. Eu seleciono aqui a camada novamente, faixa FX. Eu vou pintar essa borda. Agora eu vou pegar o vermelho base que a gente tem, tá? E eu vou selecionar aqui, eu vou pegar o seletor de cores. E aqui em Blackness eu vou trazer ele pouca coisa para baixo, tá? Vou escurecer ele bem pouquinho, ok? E eu vou pintar aqui o centro dele. Agora eu vou desabilitar aqui o Cavity. Eu não quero ele por enquanto, para mim ter mais noção aqui das cores, tá? E agora eu vou começar a misturar essas cores, né? Então como eu faço isso? Olha só, se eu fizer uma pintura aqui, essa parte aqui, final, ficou falhada. Então olha só, eu vou pintando mais fraco aqui, essa parte está falhada. Seguro o Alt, eu vou pegar essa cor aqui mais falhada, eu vou continuar trazendo para cá. Então olha só como ela está se misturando com o fundo, ok? Então é isso que eu vou fazer. Às vezes eu pego a cor aqui, base, e misturo com essa. Olha só, eu vou criando esse gradiente, tá? Eu vou selecionar aqui esse marrom e vermelho, eu vou fazer um blend entre os dois, tá? Olha só, eu pego aqui a mistura dos dois e começo a espalhar. Caso vocês achem mais fácil, é só apertar R e a gente consegue rotacionar aqui para fazer a pintura, tá? Eu gosto de fazer isso, isso me ajuda um pouco, para não ter que ficar virando todo o corpo aqui. Isso ajuda bastante. Olha só, eu pego o blend dos dois com o Alt e eu vou pintando aqui entre os dois para criar essa mistura. Vou manter essa parte aqui mais clara ainda. Esse centro eu não vou deixar ele tão escuro. Então olha só como a gente vai criando uma mistura interessante aqui. Eu peguei uma cor sem querer aqui fora. Isso.
Então agora eu quero ressaltar um pouco mais o vermelho mais claro, então eu seleciono ele e dou uma espalhada aqui em volta, ok? E vou fazendo isso. Aqui não tem muito o que explicar mesmo, esse tipo de pintura aqui é mais prática. Aqui borrou um pouco, mas depois a gente corrige com a pintura aqui dessa outra faixa de cima. Ok, agora eu vou habilitar aqui o Cavity novamente. Eu vou melhorar um pouco a sombra nessa dobra aqui. Então é um trabalho que tem que fazer com bastante calma, senão não fica do jeito que a gente espera. Ok, eu vou habilitar aqui o Cavity novamente. Então eu sempre vou habilitando e desabilitando ele, tá? Para enxergar aqui o que eu preciso. Eu vou pegar esse mais claro, vou diminuir o brush e eu vou trabalhar um pouco melhor aqui nesse contorno da quina, tá? Vou passar aqui para deixar ela mais marcada. Vou desabilitar o Cavity. Eu vou passar mais suave aqui nessa borda. Retorno o Cavity. E agora eu vou trabalhar um pouco aqui nessa área, tá? Então, eu vou pintar a sombra, tá? Onde tem a sombra. E só um pouquinho eu pintei. E agora eu vou pegar a luz, a cor que a gente está usando para luz, e vou dar uma realçada nas bordas aqui dessa parte que está rachada. Vou pegar a sombra. Vou trabalhar melhor aqui desse outro lado com ela. E esse tipo de detalhe eu posso fazer em todos esses rachados, tá? Sim, vai dar muito trabalho, mas não adianta tentar fazer rápido e ficar estranho. Então faz devagar mesmo, percam bastante tempo, tá? Que vai ficar um trabalho interessante. Olha só como marcou mais essa área aqui. Isso eu posso fazer em todos eles, tá? Não precisa ser contínuo, você pode dar algumas falhadas no meio do caminho. Que fica interessante. Olha só como ele ficou mais marcado. É claro que se a gente desabilitar aqui o Cavity, acabou. Ele perde esse efeito de rachado, né? Então só ficou um risco claro que a gente tem que trabalhar nele também com a sombra, né? Então eu venho bem rente aqui, onde a gente marcou. Eu vou fazer a pintura da sombra. Bastante calma, tá? De um lado só. Então, de um lado eu tenho o risco claro, em cima eu faço o escuro. Então, essa pintura aqui da faixa já está finalizada. Então, eu vou desligar aqui o Cavity, tá? Eu vou dar Ctrl S. E agora vamos no Marmoset 7 para ver como que está ficando. E olha só, essa é a nossa pintura, tá? Se eu vim aqui em Diffusion, onde eu mostrei para vocês, selecionar o Unlight, ele vai mostrar apenas o efeito da pintura, tá? Então, não tem nenhuma luz aqui reagindo, é somente a pintura, tá? A gente não está vendo nem o Normal aqui. Se a gente vir aqui no Photoshop também, fica interessante ligar o Occlusion para vocês verem como fica, tá? Então vou habilitar ele aqui, eu vou apertar Ctrl S e agora vamos lá ver no Marmoset. E olha só como fica um efeito interessante. E aqui a gente está sem iluminação, tá? Não tem iluminação, nem o Normal aqui está reagindo, ok? A gente só tem a pintura mesmo. Então se eu voltar aqui para Lambertian, a gente tem o efeito de luz, ok? Já está dando um resultado bem interessante. Então, basicamente é isso. É essa técnica que eu utilizo para fazer pintura, tá? E essa mesma técnica que eu apliquei aqui, eu vou aplicar em todas as outras peças. A não ser a máscara, que essa foi uma exceção, né? Que essa peça está sobre o cabo. Então a gente precisou criar uma máscara nela para fazer a pintura bem tranquilo aqui. Mas o restante eu vou pintar sem preocupação. Eu vou fazer a base, a cor base dela, criar uma camada por cima
que é o nome da peça underline fx, para eu não me confundir. Eu sempre vou renomeando aqui para eu não me perder, tá? Então, é isso. Na próxima aula, eu vou acelerar o vídeo então e ir comentando as partes mais relevantes aqui. Ok? Então, vamos lá.